Tá? Dando sequência então essa semana, que visualiza a ideia que a gente visualiza um pouco sobre as estruturas de proteína, mas focando na sequência primária e na sequência secundária apresentando esses três tipos principais. Esses três tipos, eles são gerados a partir de movimentos dos ângulos que são permitidos na estrutura próximos às ligações peptídicas. Como a gente viu, a ligação peptídica não rotaciona, mas algumas ligações próximas, como a ligação psi e a ligação phi, elas rotacionam, certo? Então, uma diz respeito à ligação de carbono alfa, outra diz respeito a um outro carbono hidrogênio, mas o que importa é que você tem possibilidades rotacionais ali, e essas possibilidades rotacionais ali dizem respeito muito a como que uma proteína pode ser formada. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido, vamos pegar uma proteína bem grandona agora. Essa não é tão grandona, mas olha que legal, já parece uma hélice de cor diferente, né? Não é propriamente uma alfa-hélice. Se a gente der o comando aqui, ó, plot Ramachandran, ou seja, o nome indiano do descobridor desse tipo de relações entre os ângulos, o ângulo φ, o ângulo psi e possíveis estruturas secundárias, você gera esse tipo de informação. Olha que barato. Mas mantendo a coloração. Então isso significa o quê? Que as folhas beta estão centralizadas muito aqui, ó, porque aqui está amarelinho, tá vendo? Estão muito centralizadas aqui, estou fazendo um ângulo aqui sem querer. E as alfa-hélices estão centralizadas bem aqui, ao passo que as voltas pequenas elas estão um pouco espalhadas. Mas veja o que é interessante. Aqui você tem um ângulo chamado φ, aqui você tem um ângulo chamado psi, que são os ângulos diedrais que rotacionam em torno da ligação peptídica. Então existe uma determinada limitação de ângulo, que permite a determinadas posições ali na estrutura da molécula exibir uma tendência maior de uma alfa-hélice, ao passo que outras combinações dos ângulos diedrais permitem que se exiba uma combinação maior tendendo a folhas beta. E existem também regiões em que isso é até proibitivo, ou seja, regiões em que você não tem como formar uma alfa-hélice, ou não tem como formar uma folha beta, ou resíduos de aminoácidos que normalmente impedem determinadas estruturas, como a prolina, tá certo? Como a prolina, que tem aquela estrutura anelar que impede que você tenha, estando o nitrogênio dentro, né, da estrutura, ela impede que você tenha a formação de uma alfa-hélice, tá certo? Olha que gráfico bonitinho. E isso pode ser representado também de outras formas, como por exemplo plot properties. A gente pode escolher propriedades para plotagem, como por exemplo o número do resíduo e o ângulo φ, por exemplo. Acho que esse é capaz de dar certo. Ó. Pum, ali, ó. Então aqui você tem o ângulo φ e o número de resíduo, tá? Representado graficamente. Meio 3D aqui, mas não é propriamente 3D, tá certo? Ou então você pode representar também, com outras formas de brincar, o número de resíduo e a hidrofobicidade. Eu acho que esse termo está errado, né? Porque tem que ser assim, né? Hydrophobicity. Agora vai, ó. Então você tem também essa outra representação. Isso tudo tem os códigos, dá uma olhada no livro lá que você tem explicações a respeito dessas informações, tá? Então se eu quero devolver a proteína agora, eu escrevo model 1.1, que é o posicionamento da proteína em determinado momento, tá certo? Então isso é um apanhado geral das estruturas de proteína, nominalmente a sequência primária e a sequência secundária. Claro, tem muito mais coisa do que isso, né?